muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, provavelmente você já me conhece, mas sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar, sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e aqui nesse quadro, nessas aulas do talento musical, nós vamos conversar sobre dicas e estratégias para a tua caminhada musical, para te ajudarem a superar dificuldades que possam surgir aí no seu caminho e que surgem. Para quê? Para que você possa conseguir assumir um controle do crescimento constante na música e seja capaz de aprender músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o instrumento que você toca. Por isso, o tema da nossa aula aqui hoje é como conseguir tocar em público sem esquecer tudo. Você já passou por essa situação de criar um trauma, assim, criar um bloqueio de tentar tocar e não conseguir tocar? Tá tentando ali e aí chega na hora H, esquece tudo, não sabe por onde começa, fica aquele constrangimento de todo mundo te olhando e você não sabe o que você faz, a vontade é que abre um buraco ali no meio do palco e você afunda nesse buraco e ninguém mais te enxergue. Já passou por isso? Eu já. E quem já passa por isso sabe o quanto é horrível. E aí eu vim aqui para te ajudar, porque eu aprendi um caminho, uma estratégia que faz com que a gente crie solidez, consistência na memorização, faz com que a gente entenda que a memorização é um aliado na nossa performance, ela não é algo que vai nos atrapalhar, que vai nos expor, que vai nos ridicularizar, pelo contrário, que ela vai, na verdade, intensificar a nossa qualidade interpretativa, se a gente souber o que fazer. Por isso, esse é o tema dessa aula e eu espero que você curta demais, que você goste e que, se você gostar, que você compartilhe com outras pessoas. Porque se você gostar e se ela te ajudar, você tem o dever de resgatar mais pessoas desse trauma, tá bom? Então compartilhe essa aula, combinado? Vamos lá? Toda memorização musical, galera, ela tem que ser um processo induzido. Você não tem que achar que para você memorizar uma música, você tem que tocar até você memorizar. Porque geralmente é isso que a gente faz, né? Toca tanto que decora. Mas esse tipo de memorização é muito frágil, é muito inconsistente. É aquela memória que ela não foi feita de forma intencional. Ela aconteceu de tanto que a gente repetiu a música, e ela acontece mesmo. Só que é a primeira memória que vai embora na hora que você se vê exposto e que você sente a adrenalina, por exemplo, de uma exposição, de uma apresentação musical. O nervoso dessa adrenalina que dispara faz com que a gente fique ansioso e essa memória, ó, voa, simplesmente some. Tudo que a gente sabia tocar, parece que a gente esquece tudo, desaprende tudo, não sabe de onde pega. É uma memória inconsistente. A memória, ela se torna muito frágil quando ela não tem âncoras, quando não passou por um processo de intencional ali, de conduzir essa memorização. E é isso que eu quero que você entenda. Como fazer para memorizar e criar uma memória musical sólida. Uma memória musical que não vai embora simplesmente porque bateu um nervoso, porque ficou mais ansioso, porque lembrou de outra coisa no meio da apresentação, porque alguém deu um flash ali, tirou uma foto e fez você se desconcentrar e esqueceu tudo. Não, uma memória que se solidifique, que tem âncoras ali para você seguir com firmeza. Como, Daiane? Eu tenho algumas dicas, alguns passos que eu quero que você tome nota e que você vai aprendendo o que fazer. A essência de um processo de memorização consistente é a análise. Nós precisamos analisar essa música que nós tocamos, que nós estamos estudando, e nós precisamos encontrar nessa análise padrões musicais que vão ser as nossas âncoras de memória. Então, o primeiro ponto é, comece a observar a forma da música. A música que você toca tem uma forma. O que é ter uma forma? Ela tem partes musicais. Então, essas partes musicais, você precisa ter clareza. Aqui é a primeira parte, aqui é a segunda, aqui é a terceira. Aqui começa uma parte, aqui termina outra parte. As seções musicais, a parte A, a parte B, você precisa estudar sobre isso, sobre forma musical, para poder identificar a forma da sua peça, da sua música, daquilo que você está estudando. Uma vez que você identificou, você vai trabalhar a memorização em cada parte de forma individual. Esse é o segundo ponto. Eu vou focar naquela primeira parte. Você vai analisar o que acontece naquela parte. E vai buscar os padrões que estão ali, padrões musicais, padrões harmônicos, padrões melódicos, padrões rítmicos. Você vai criar referências internas e lógicas, são referências muito lógicas do que você reconhece que está ali, que você já estudou. Ó, eu reconheço que aqui tem uma cadência 2, 5, 1. Aqui eu reconheço que tem um ritmo lá da síncope, é assim. Aqui eu reconheço que tem uma escala de sol maior sendo a base, então é só fazer a sequência da escala. Você vai encontrar padrões musicais lógicos que tem a ver com o que você já conhece e esses padrões se tornam âncora de memória.
Pelo simples fato de você ter observado e reconhecido algo ali, algum elemento que tem um sentido musical para você, que você já estudou, do que você estudou dentro da teoria, da harmonia, da análise musical. Então isso se torna uma ferramenta muito sólida. E aí você fica focado em encontrar esses padrões nessa primeira parte da música. Você desencana de tentar memorizar tudo, todas as partes, numa única vez. Hoje eu vou tirar para memorizar, eu vou memorizar todas as partes da música. Não, não, não. Sem sobrecarregar a memória. Foca numa primeira parte. Deixa as outras partes para outro dia. E aí você vai somando um padrão, um elemento que você encontra ao outro. Porque você vai analisar tudo. Então você vai nessa primeira parte ver a questão rítmica. Você memoriza a célula rítmica, você tem que fotografar a visualização dela. Aí você sabe que nessa célula rítmica tem uma escala que está sobre ela. Então você soma as comparações, você compara os elementos. Esse elemento, mais esse aqui. E aí você sabe que uma parte musical, ela não é tão pequenininha, depende da música que você estuda, mas às vezes uma parte musical tem ali uma página, 2 páginas de uma parte musical, então tem bastante coisa para você memorizar só na primeira parte da música. Por isso, vá fazendo aos poucos esse trabalho dentro dessa primeira parte mesmo. Memoriza a primeira frase. Memoriza, encontra o padrão que está ali dando suporte para aquela primeira frase musical. E aí você trabalha a memorização dela. Depois você trabalha a memorização da outra. E assim você toca a primeira frase, fecha a partitura, né? Não quero mais olhar, eu memorizei, eu fiz os padrões, eu comparei, falei comigo mesmo aquilo que tem ali. Fecha a partitura, toca a primeira frase. Consegui. Conseguiu? Abre a partitura de novo, analisa a segunda frase. Ah, é isso que acontece. Ah, esse acontece? Fecha a partitura, toca a segunda frase. Memorizei. Conseguiu? Conseguiu. Então volta e soma as 2 partes. Toca a primeira e a segunda agora com a partitura fechada, de memória. E você vai colando partes. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça, né? Cada partezinha que você memorizou, você vai aos poucos colando na anterior. Você memoriza ela de forma independente, mas depois você junta na sequência de todas elas. E assim o seu trabalho de memorização, ele vai sendo feito de forma bem específica naquele dia e bem detalhista. E detalhe, se a tua memória falhar, quando você tiver ali, fechou a partitura, e eu vou tentar tocar as 3 frases em seguida, ai, falhou, esqueci. Não fica tentando adivinhar, porque muitas vezes é isso que a gente faz. Falhou, você fica tentando, ai, qualquer nota mesmo? Você vai buscando de ouvido qualquer nota. Não, 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 não. Você tem que reforçar todas as memórias que estão trabalhando, porque nós temos várias memórias que estão trabalhando ao mesmo tempo. A memória visual, a memória tátil, a memória auditiva, nós temos a memória motora. Nós temos várias memórias que estão sendo processualizadas pelo nosso cérebro. Então, fortalece a memória visual. Para de só tentar ficar achando que você está só buscando pela memória auditiva. Abre a partitura de novo. Fortalece aquela memória fotográfica, de olhar aquele trechinho e falar, ah, era aquilo ali, ó, essa nota aqui é assim, assim, assado. Fale com você, fale para você, evidencie aquela memória visual ali, daquele trechinho. Aí fecha a partitura e vai de novo. E assim você vai procedendo, até que você também fala, agora eu vou me gravar tocando de memória esse trecho. Por que se gravar? Porque você se coloca numa situação de adrenalina. O fato de você ligar uma câmera, se gravar, dá uma certa tensão, né? Você fala, ai meu Deus, não posso errar, entre aspas, eu tô me gravando, né? Então você cria adrenalina, essa adrenalina vai ser disparada no seu corpo. E assim você tem uma situação de ansiedade que poderia ser um agravante para esquecer a memória, que é o que acontece quando não estamos induzindo o trabalho, né? Quando não estamos fazendo de forma intencional. Então você induz essa adrenalina, essa expectativa e toca de memória. E vai se preparando para ter essa pressão enquanto você está de memória, até que isso fique natural para você. Você faz assim num dia. No dia seguinte, você recomeça o mesmo trabalho, na outra parte da música. E é assim que você vai passando uma semana trabalhando a memorização da música. E é assim que você percebe que o trabalho fica sólido, porque você vai esmiuçando a análise do musical, você vai comparando. Quando você está no segundo trecho, na segunda parte da música, na seção B, por exemplo, você compara, inclusive, com o que você já viu que tinha na seção A. Olha, lá na seção A, a primeira frase era em cima dessa sequência de acordes. Olha aqui a primeira frase em cima dessa outra sequência. Esse tipo de diálogo interno, reflexivo, você tem que ter. Você pode, inclusive, anotar essas coisas na partitura. Olha, essa frase está na região da dominante. Lá na primeira parte, essa frase estava na região da tônica. Todos os elementos musicais que você já estudou, que você é capaz de reconhecer na partitura, você tem que reconhecer, porque isso se tornam âncoras musicais. E o fato de comparar um elemento com
com o anterior, seja esse elemento novo ou repetido, não importa, o fato de você comparar, você perceber que lá na parte A era de um jeito, aqui é repetido ou é completamente diferente, essa comparação cria mais âncoras, cria mais solidez, você inclusive reafirma a memória da primeira parte que você fez ontem, porque agora você está trabalhando na segunda parte, então você não está focado, mas você reafirma isso aqui, você está revitalizando isso que você já fez, solidifica mais ainda essa, e aí depois que você conseguiu trabalhar individualmente cada elemento, cada frase, cada partezinha ali do seu quebra-cabeça daquele trecho, você volta a emendar ele no primeiro, então você toca as duas partes em seguida de memória. Só depois que você já ficou bastante focado na segunda parte, entende? Se grava de novo no trecho ali. E assim você vai, parte por parte da música. Como se você estivesse brincando de Lego musical. Você está construindo um Lego, sabe? Você está, na verdade, não é construindo um Lego, você está pegando um Lego, porque você tirou as partes, está montando coisas. Inclusive, você pode brincar de desconstruir a sua música. Aproveita que você está numa ideia de um Lego musical, e quanto mais você foi trabalhando por partes, começa a fazer a brincadeira de tocar essa música nas partes todas misturadas. Por que nas partes todas misturadas? Você pega a parte B da música e começa por ela. Você sabe que quando você analisou a parte formal, né, a forma da música, a parte formal é estranha. Quando você analisou a forma da música, você sabe já o número de partes e quando você foi memorizando, você sabe quais são os elementos que tem em cada uma dessas partes, porque esse tipo de trabalho de memorização, ele é muito consciente, você fica falando com você o tempo todo. Então agora, desconstrói essa ordem musical correta, desconstrói isso. Se a música era A, B, A, toca B, A, B. É verdade, a música pode ficar sem sentido, provavelmente vai ficar bem estranha, porque ela vai perder a ordem no sentido musical dela que ela foi concebida. Mas para você, isso vai trazer muita solidez e independência dos trechos musicais. Você vai ter cada vez mais firmeza do que tem ali musicalmente na parte B e do que tem na parte A. É um tipo de trabalho que quebra a memória sequencial. Por que eu tô falando isso? Sabe quando você tá ali no palco e você tem um erro, você esquece e você não consegue de jeito nenhum pegar a música no meio? Você não sabe de onde pega? Porque é uma memória que foi treinada sequencialmente. Você treinou de tanto repetir, na verdade, porque ela não foi induzida, né? De tanto repetir, você memorizou, mas rememorizou na sequência. A sequência é parte A, parte B, parte A de novo. Se eu tiro dessa sequência, meu cérebro não consegue fazer. Não consegue. Tanto que se eu erro na parte B, eu não consigo continuar. Eu tenho que voltar da parte A para ela conseguir fazer a B. Minha memória foi sequenciada. Os movimentos motores ficaram sequenciais. Entendeu? Lembra que eu falei que existem vários tipos de memória para a gente organizar? Então, os movimentos motores ficaram todos sequenciais. Não pode. Então, quando você faz essa brincadeira de Lego musical, mistura as partes, mas veja, isso você só faz depois que você já trabalhou cada parte individualmente e que você já grudou uma parte de memória na outra. Aí você começa a fazer esse Lego musical, você tira essa amarra da sequência, você tem independência, as suas âncoras, o seu alicerce de memória, as suas estacas estão cada vez mais independentes e você vai sentir o quanto na tua performance lá ao vivo isso traz segurança. Você vai tendo inclusive um ponto de socorro se por acaso acontecer algum erro, alguma emergência, alguma desconcentração, você dá um tropeço na parte que você tá, você fala, ai, eu vou lá para a parte A, era a parte A agora. Você simplesmente vai porque você tem consciência de como era ir para a parte A, porque você brincou de mexer as partes. Parece uma viagem, mas não é. Experimenta fazer esse trabalho, depois você me fala a diferença e o resultado que ele vai trazer para você. Memorizar uma música é algo que tem que ser completamente treinado. Você não deve deixar para memorizar a música por último. E muito menos deve se colocar para esperar que a memorização aconteça. De tanto eu tocar, eu vou memorizar, então tá bom. A memória musical é algo que vai acontecendo em paralelo ao teu aprendizado da música. Ela pode ser fomentada enquanto você já está aprendendo a música. Por quê? Se para eu conseguir memorizar com solidez, eu preciso analisar, para eu estudar bem a música, eu também devo analisar. Essa é a questão que eu não sei se você sabe, que se você começou a incorporar no teu dia a dia.
Se eu preciso, para estudar bem, analisar, e para eu memorizar, eu preciso analisar, fazendo análise eu já faço as duas coisas. Quer ver? Eu tenho uma música que eu trouxe aqui para você, eu quero compartilhar isso. Eu peguei uma partitura de piano, porque é o meu instrumento, e vou dividir o que eu penso na hora que eu estou estudando. E você transfere isso para o teu instrumento, porque o pensamento é o mesmo. Só vai mudar o tipo de escrita musical, porque o teu instrumento vai ter a escrita lá própria para o teu instrumento. Ok? Veja essa música. Esse é um prelúdio ali, muito bonito. E aí eu tô ali estudando, né? Vamos supor que eu tô estudando, eu vou tocar aqui ele. E aí eu tô estudando essa música, né? Quer ver? Ela é... Conhece? É isso mesmo. É isso mesmo. Você tá vendo que eu tô lendo mesmo, né? Então tá bom. Toquei aqui esse primeiro trechinho. Eu já identifiquei que esse primeiro trechinho é o primeiro período, né? Mas não é a parte A. Porque, ó, eu vou olhar essa música aqui e já estou vendo pela própria distribuição da escrita dela que a última pauta é a parte B da música. Seria uma parte B da música. A última pauta dessa primeira página, tá? Muda a escrita, muda o tipo de escrita. Então eu já vi que tem uma parte A ali com 8 compassos, né? Que é um primeiro, na verdade é um primeiro período, assim, o grande período, né? Então eu vou estudar esse primeiro período aqui, né? Opa! Fazer a primeira leitura, fazer devagar, né? É essa música aqui, né? Não tem esse sol bemol que eu fiz? Ok, vou continuar aqui. Aqui na testa. Ai, aqui na testa, não tô enxergando. Deixa eu baixar aqui. Era sol, era dó. Ai, que música linda. Então tá, fiz uma primeira leitura. Entendi mais ou menos a música. Vou começar o meu processo de análise. Cada música vai ter uma quantidade de elementos musicais, vai ter um tipo de elementos musicais, porque na hora que o compositor está concebendo a música, ele tem um leque aí de alternativas que ele pode escolher para escrever a parte rítmica, de elementos musicais que ele pode colocar ali para dar ideia para a melodia. Ele tem uma série de recursos que ele pode usar para a questão harmônica. Então, cada música que você for estudar, você vai encontrar padrões musicais diferentes. Não vai ter tudo numa única música. Por isso, os padrões que eu encontro numa música servem de estímulo de raciocínio. Você não deve procurar os mesmos padrões na tua música, porque pode ser que não tenha naquela música esses padrões que estão aqui. Mas o que você vai encontrar aqui é um entendimento de qual é o raciocínio de análise que eu faço. Então, na minha música aqui, nessa, não é minha, né, do San Preo aí, a mão esquerda, o que está escrito na clave de Fá, eu já observei que é o arpejo de um acorde. Eu já entendi que isso aqui que está aqui, ó, na clave de Fá, é um arpejo de um acorde. E no caso, eu já analisei e já percebi que a combinação dessas notas Fá, Dó e Lá bemol formam um acorde de Fá menor. Então eu já estou encontrando um padrão harmônico que é uma âncora para mim. Fá menor. Eu já sei então que possivelmente essa música está em Fá menor, porque isso já me induz a observar os acidentes. Si, Mi, Lá bemol e Ré, essa sequência de acidentes é a sequência da escala de Fá menor ou de Lá bemol, mas como o acorde já é Fá menor, então eu já memorizei que está em Fá menor. Já estou fazendo análise para ler a música e já estou enxergando. Do mesmo jeito que eu já observei que estou no segundo compasso no acorde de Si bemol menor. Por que Si bemol menor? Porque a combinação das notas Si, Ré bemol e Fá são as notas que formam a harmonia de Si bemol menor. Então, isso já trouxe para mim um padrão de que eu estou em cima de uma sequência do acorde 1 que vai para o acorde 4, tônica subdominante. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou reconhecendo elementos que eu já estudei. Os acordes, Fá menor e Si bemol menor, esses acordes, quando eles estão contextualizados numa tonalidade, eu já enxergo a posição deles. Eles são o acorde 1 e o acorde 4 e já enxergo as funções. Então eu estou na tônica e estou na subdominante.
Esse tipo de conversa comigo já faz com que eu não esqueça mais isso. Fá menor e Si bemol menor. Tônica sobre dominante. Isso eu já não esqueço mais. Não é suficiente para eu saber quais notas eu toco, mas já é suficiente para eu ter um princípio norteador da minha memória. Agora eu vou analisar, eu vou além. Eu decoro que ambos os acordes começam com uma oitava. Observa que a primeira nota de cada acorde está com uma repetição de uma oitava dela mesma embaixo. É a primeira, as outras notas não são. Então eu já decorei que começa com uma oitava de Fá e o outro acorde com uma oitava de Si bemol. Já não esqueço mais. Eu já sei que eu tenho que tocar uma nota dupla em intervalo de oitava. O começo dos compassos, ok? Agora eu vou além na minha análise. Eu estou observando aqui que no primeiro compasso eu toco essa nota Fá e repito o Fá. É uma tônica. Então eu toco Fá e repito Fá. Mas isso não acontece lá no segundo compasso, que é do Si bemol. Eu toco a tônica Si bemol e não repito a tônica Si. Eu já vou fazer a terça do acorde, que é o Ré. Então eu já observei que o segundo compasso, na verdade, é um arpejo na ordem bem linear do arpejo. O que é arpejar um acorde? É tocar cada uma das suas notas de forma sucessiva, uma após a outra. E o segundo compasso faz isso, ele toca a tônica, depois a terça, depois a quinta. E de novo a tônica e a terça. O segundo compasso traz o arpejo bem na ordem corretinha do acorde, sabe? O primeiro compasso não faz isso. O primeiro compasso não faz na ordem, mas o segundo já faz, então eu já decorei o segundo. Decorei o segundo. Já olho para o meu instrumento e já sei. Primeiro compasso eu decorei que é a tônica e repete a tônica. E depois tem uma baguncinha ali. Porque depois ele não vai fazer a tônica e a terça, ele vai para a quinta. Ele pula a terça, mas ele volta para a terça depois da quinta, tá vendo? Ele pulou, foi para a quinta, mas voltou para a terça. Então o movimento é de ir e voltar. Vai para a quinta e volta. Aí sim, ele pega o Fá uma oitava acima e faz o arpejo descendente. Ele pegou o Fá uma oitava acima e desceu o arpejo. Fá, Dó, Lá, Fá. Então ele faz aqui, vai e volta e faz o arpejo. Já decorei. Ah, Dani, eu tenho que pensar em tudo isso? Si bemol. Pronto, eu não preciso mais ler isso aqui. Eu já sei isso aqui. Si bemol. Decorei uma informação que eu preciso decorar, que é a parte do acompanhamento harmônico dessa minha música. Vou para a próxima informação, que é a melodia. Tem melodia ali. Aí, uma informação que é, assim, um elemento que é muito evidente nessa melodia, que está aqui na primeira pauta, na clave de Sol, na pauta que está acima, é que essa melodia é toda em oitava, quebrada. Diferente do que estava ali na clave de Fá, que era uma oitava junto, aqui é uma oitava quebrada, mas é sempre em intervalo de oitava. É uma nota agudíssima e a oitava dela embaixo. Agudíssima e a oitava dela embaixo. É o tempo todo. Então eu estou observando a distância intervalar, porque essa melodia não é uma escadinha com notas vizinhas. Tem muito salto. E é um padrão. É um padrão da escrita. É a identidade melódica dessa música, pelo menos desse trecho, é isso. Então oitava quebrada. Vai e volta, vai e volta. Pronto. Isso eu já tomo como um elemento, já não esqueço mais. Ela é o tempo todo assim. E tem mais uma coisa que é legal que eu observei quando eu estou buscando um padrão, alguma coisa lógica para eu me agarrar, para ser uma âncora. Eu percebi que é uma escadinha, mas é uma escadinha de oitavas, porque se você reparar, são grupinhos de tatutito, ritmicamente. Mas o deslocamento de um grupinho para o outro é com notas da escala. Observa, o primeiro tatutito é na nota Lá bemol, o segundo tatutito é no Sol, o terceiro tatutito é no Fá, o quarto tatutito é no Mi. O próximo tatutito do outro compasso é Ré. O próximo, Dó. O próximo, Si. E o próximo, Lá. Então existe... Ah, é de Lá até Lá. Você percebeu? Eu acabei de ver. Começa num Lá, aí vai Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. É essa escala de Fá menor, começando num Lá e indo até o outro. Uma escala de Lá bemol também, a gente pode pensar. Eu só falei que é a escala de Fá menor porque eu sei que o tom da música está em Fá menor. Mas a escala que está sendo feita é Lá bemol.
Primeiro grupinho de Tatotito, em cima da nota Lá, intercalada, né? Lá, 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 lá. Segundo grupinho, Sol, 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 Sol. Terceiro, Fá, 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 Fá. Mi, 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 Mi. Ré, 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 Ré. Dó, 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 Dó. Si, 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 Si. Lá, 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 Lá. Ah, não esqueço mais nem sonho. Pronto, acabou, não esqueço mais. Ó, Tatotito em cima de Lá. Tatotito, 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 Tatotito. Não esqueço mais de jeito nenhum. Agora, eu preciso colocar as duas memórias juntas. Então, eu preciso lembrar que era o Fá que pula com o Si bemol, que faz o arpejo direitinho. E, ao mesmo tempo, tem esse encontro aqui. Quando a gente vai somar memórias, não dá, nem pense, que você vai conseguir prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Não vai. Então, se você toca um instrumento como o piano e outros instrumentos harmônicos, onde você tem que controlar coisas simultâneas, uma dessas coisas tem que estar automatizada. O cérebro não vai conseguir ficar consciente e prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Não vai. Se você toca um instrumento melódico, você já não teria esse problema, porque é uma informação por vez, é a melodia, entendeu? Aqui tem dois planos para cuidar, a harmonia e a melodia. Então, como tem dois planos, um tem que estar automatizado. Então, você escolhe o mais fácil. Aquele que é mais fácil da sua mão fazer sozinho. Para mim, eu já acho que é bem mais fácil eu fazer sozinha essa escalinha das oitavas quebradas que está aí na mão direita, que está na parte mais aguda. Porque é mais óbvio de lembrar, é só uma descida. Então eu não preciso ficar prestando tanta atenção, minha mão vai lembrar disso aqui. Você escolhe o que é mais fácil, porque você foca na memória do que você pensou, dos padrões que você encontrou, daquilo que você conversou com você. Você foca na memória para prestar atenção nessa parte. Eu vou prestar atenção no acompanhamento harmônico, para eu lembrar que vai, pula, volta, arpejo ao contrário, Si bemol, arpejo de subida. Todos esses elementos que eu falei pra mim, eu vou ficar prestando atenção nisso e a minha mão direita vai embora. Vou tentar. Foi. Viu que deu um erro? Ficou meio inconsistente. Opa, onde foi o erro? Foi em cima do Si bemol. Então volta a partitura. Por que eu errei aqui? Reforça a memória visual. Opa! Reforcei a memória visual e aí eu vou de novo. Pronto. Ficou? Se grava. Tem a adrenalina da exposição e vai. Agora, uma coisa que é muito importante é que na hora que você está tocando, que você está verificando o resultado das análises que você fez, do que você encontrou de padrões, é muito importante, presta atenção, que nesse momento você pense de novo em voz baixa, na cabeça, porque você não vai ficar falando, né? Porque você está ouvindo a música, você não vai ficar falando. Mas é muito importante que você pense na sua cabeça tudo que você pensou quando você estava só analisando a música. O que eu quero dizer com isso? Eu falo comigo, ó, repete a tônica, pula, desce o arpejo. Oitava, sobe o arpejo. Eu tenho que falar isso pra mim, porque o que eu observo que os alunos fazem é que eles param de ficar falando, de ficar consciente dos padrões que você encontrou. Se você parar de chamar a atenção do seu cérebro, né, da sua concentração para esses padrões, você vai esquecer ainda. Então não adianta. Quando nós estamos num processo de construção da solidez da memória, você, enquanto está verificando, quando está tocando, está verificando toda aquela análise que você fez, você tem que falar com você mesmo, você tem que manter a consciência disso aqui, de ficar pensando nos padrões. Senão, não vai firmar. Pensei. Fez isso, você começa a próxima. E aí iria começar o mesmo processo, iria começar a analisar a segunda pauta, que é outra harmonia, que já é a harmonia de Mi bemol maior, que vai o arpejo e volta. O arpejo abre primeiro, ó, eu já percebi que a segunda pauta tá o arpejo de Mi bemol. Você viu que o meu pensamento já foi rápido, porque eu tô acostumado em análise. Eu já bati o olho nessas notinhas, eu já encontrei o que elas querem dizer, essas notinhas que estão na clave de Fá. Eu já vi que a combinação entre elas, Mi bemol, Sol e Si bemol, formam um acorde de Mi bemol maior. Acabou, isso já é uma informação, Mi bemol maior, já não esqueço mais. Então eu já sei que era Fá menor, Si bemol, ou seja, era tônica subdominante, agora está em Mi bemol maior.
O que esse Mi bemol maior tá fazendo aí? Eu não sei, hein? Porque agora eu tô pensando, não faz parte do campo harmônico. Ah, eu sei o que ele tá fazendo aí. Ele tá aí porque ele tá preparando o próximo compasso, que é Lá bemol ali. Então, na verdade, ele é um dominante do terceiro grau que tá lá no próximo compasso, que é o acorde de Lá bemol. Ele é o dominante do terceiro. Então, ele tá aí para preparar o próximo acorde. Já entendi o porquê que ele tá aí. Você viu? Já usei um conhecimento de análise e tô encontrando padrões. Tudo isso que eu tô falando para mim, que me ajuda a tocar melhor, me ajuda a estudar melhor, me ajuda a memorizar, a reter, a criar âncoras. E ao ver que é Mi bemol arpejado, eu já vi que ele está fazendo um arpejo, ele está indo para cima e que esse arpejo volta. É um arpejo ascendente e descendente. Eu também observei que esse arpejo começa com um intervalo de oitava. Isso já me faz uma comparação. Você lembra que no primeiro acorde e no segundo acorde eu tocava oitava junto? Era Fá, era Si bemol. Nesse acorde não é junto, é quebrado. E aí vem. Nossa, não esqueço mais. Só por ter feito essa comparação. É Fá junto, é Si bemol junto, não é junto. Vira a mão e vai. E também eu já fiz análise de que Mi bemol prepara Lá bemol, então eu já memorizei que é Lá bemol na próxima. E que aí eu já olhei, é Lá bemol com intervalo de oitava também. Oitava e arpejo descendente. E olha que legal. O quarto compasso é um Lá bemol de oitava, desce o arpejo e não conclui a tônica descendo. Faz a oitava, desce o arpejo, a hora que ia pro Lá bemol aqui para fechar aqui no grave, é lá em cima de novo. Então, foi para cima. Lá bemol, abre a oitava, vai pro grave, resolve lá em cima. Não esqueça mais nem sonho. Eu vou colar uma informação na outra. Eu vou pegar essa memória que eu fiz aqui dessa nova harmonia, vou colar ela na sequência da primeira harmonia, para ver se o meu cérebro retém a sequência, desde a primeira harmonia, que era Fá menor e Si bemol, entrando em Lá bemol, entrando em Mi bemol e depois Lá bemol. Eu recomeço. Oitava, tônica, ó, tem que lembrar, oitava, tônica, abre, volta, oitava, arpejo para cima, Mi bemol quebrado, que vai para cima e vai para baixo, Lá bemol quebrado, e termina em cima. Vou fazer de novo. Vai, desce. Mi bemol pra cima. Ah, Mi bemol. Si bemol, falei errado. Mi bemol aberto. Lá bemol aberto. Uma coisa eu tenho que falar. Essas referências que eu criei para eu memorizar, elas fazem sentido porque eu tenho entendimento disso para mim. A gente só consegue reconhecer coisas, elementos musicais numa escrita musical quando esses elementos fazem sentido para você, quando você estudou. Então, conforme você está começando na música, você ainda não tem um leque de conhecimento grande. Então, você não reconhece tantas coisas na sua partitura. Isso é normal. Porém, as suas partituras de iniciação musical também não são tão complexas. Elas são mais simples. Então, o entendimento que você tem musicalmente vai ser suficiente para te trazer âncoras de memória. Por mais que sejam elementos pequenos que você reconheça, não importa, porque a partitura também ela não é tão complexa no início, entendeu? Então não precisa ficar tenso ou tensa, falando, nossa, não vou conseguir reconhecer nunca, eu vou ter que estudar muito para depois conseguir memorizar. Com o que você tem de entendimento musical, que você já está estudando, você já tem que buscar reconhecer aquilo ali. O que acontece, que te deixa atordoado, é quando você passa a carroça na frente dos bois. É quando você está estudando uma música muito complexa, que não era para estar estudando naquele momento, por isso que você sofre, e aí você não tem conhecimento musical correspondente para analisar aquela música. Entendeu? Então faz sentido para mim tudo que eu encontrei aqui, porque a minha mão já conhece esses padrões, eu tenho esse entendimento, pronto. Isso torna-se uma âncora, uma estaca muito firme. E aí eu já vou subir para a melodia agora. A melodia, lembra que a melodia começava em Lá e fazia uma escadinha até o outro Lá em oitava quebrada? Eu já percebi que esse negócio da oitava quebrada continua aqui. Continua oitava quebrada do mesmo jeito. Só que não começa mais em Lá. A segunda pauta aí, a melodia, começa em Sol. E deixa eu ver, ó, vamos ver essa escadinha. É Sol no primeiro tatutito, Fá no segundo, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Ah, é a mesma coisa, só que começando em Sol. A primeira pauta começou em Lá, foi de Lá até o outro Lá. A segunda pauta começa em Sol, uma notinha para baixo. E vai de Sol até Sol. Mas não esqueço nunca mais.
Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol. Até você decorou. Então, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá. Sol. E agora vai até o outro Sol. Vou juntar. Deixa eu ir devagar. Vou prestar atenção na mão da harmonia, como eu falei, porque essa mão vai sozinha. Desce. Si bemol que sobe. Agora Mi bemol quebrada. Lá bemol quebrada. Opa! Muito bem. Tive inconsistência na hora do Lá bemol. Deixa eu olhar para a partitura. Tá. De novo, ficou um pouco inconsistente. Tá. Vou de novo. Aqui, sobe o arpejo. Si bemol. Mi bemol. E aí vai, aí eu vou repetir até sentir segurança. Entendeu os princípios? Buscar e encontrar os padrões que aparecem na sua música. Ah, mas a minha música não apareceu, a oitava quebrada. Essa é uma característica dessa música. Cada música traz uma proposta. Você vai encontrar um padrão de uma escala, às vezes vai encontrar um padrão que é sempre notas duplas em terças, às vezes vai encontrar um padrão que é notas vizinhas devagar, ou notas vizinhas, 4 notas vizinhas e um salto. Você vai encontrar padrões. Vai buscar padrões que você evidencia para o seu olhar, para a sua mente, que se tornam referências para que você pense sobre elas enquanto toca. Assim você está induzindo o processo de memorização. Você está ficando super consciente, mas você está induzindo o processo de memorização. Por que que você não pode deixar para fazer a memória como a última das etapas? Porque geralmente é isso que acontece, né? A gente começa a estudar uma música e você se preocupa com tudo, menos com memorizar. Você deixa para memorizar por último, é a última coisa que acontece. Mas sabe por que você não deve fazer isso? Porque lá no fim, quando você pensar, você lembrar de memorizar a música, ela já está memorizada. De tanto que você tocou. Porque o nosso cérebro ele é esperto. Tudo que a gente repete, a gente memoriza, fica automático, ok? E quando você se dá conta, a música já está pronta. Então você tem a sensação de que ela já está pronta. Você já memorizou, acabou já. Só que é um tipo de memória frágil. É um tipo de memória que não foi analisada. É um tipo de memória sequencial, que só consegue fazer a música toda, se começar do começo e terminar lá no final. Porque se interromper aqui no meio, aí, como é que é mesmo? Não consigo continuar de memória. Tem que começar tudo de novo. Não consegue continuar. Não consegue dar uma engasgada e ir embora. Então, esse tipo de prática de você deixar para memorizar só lá no final é um tipo de perigo. Porque você perde tempo, porque depois você volta tentando prestar atenção na memória e não tem mais como prestar atenção na memória. E eu vou te explicar por que que a gente não consegue prestar atenção na memória. Simplesmente porque quando nós estamos aprendendo algo, o nosso processamento neural, ele está sendo produzido na memória de curto prazo. A memória de curto prazo, que é aquela que faz a gente aprender coordenações motoras, faz a gente aprender o que a gente está tentando fazer, qualquer que seja essa coordenação que a gente está tentando ter. A memória de curto prazo, ela é consciente e ela é lenta. Então, quando a gente está aprendendo algo, a gente fica pensando sobre esse algo. É assim. Lembra quando você aprendeu a dirigir um carro e que você estava tentando pensar como que trocava a embreagem, a marcha? Você quase tinha que olhar para o seu pé para tirar ele do acelerador e colocar ele na embreagem. Você fica prestando atenção. A memória de curto prazo processa os nossos aprendizados e ela é lenta e consciente. Você presta atenção, entendeu? Depois de um tempo que você está repetindo aquele movimento, o cérebro joga para a memória de longo prazo. E a gente não tem controle de que hora que entra a memória de longo prazo. Ele simplesmente joga para a memória de longo prazo. E aí, meu bem, você não consegue prestar mais atenção em nada. Você presta atenção como que você troca a embreagem? E que hora que você põe o pé na embreagem para trocar a marcha? Se você tentar prestar atenção, você erra. Você vai engasgar o carro vai morrer. A gente, quando está já num processamento de automatismo, não consegue mais ser consciente.
Então você deixou. A memória foi, ela aconteceu, de tanto repetir, o seu cérebro processou lá o movimento que estava acontecendo, você não induziu, ele processou e jogou para o automatismo. Só que um automatismo sem âncoras. Você não tem referência nenhuma. Você não comparou, você não fez análise. Você não tem nada que você pensou musicalmente para te socorrer. Tá tudo no automatismo motor. Aí você vai para a hora da apresentação, fica nervoso, dá um ciricutico, batem um flash, conversa, um espirro, você se desconcentra e o automatismo motor é sequencial. O que você treinou é sequencial. É começar aqui e terminar ali. Você não consegue se virar nos 30. E você passa pelo constrangimento de interromper a música e ter que começar. E se sente o pior dos piores. Você quer ser que nem aquele... Eu acho que é avestruz, eu não sei, né? Que quer enfiar a cabeça assim na terra. Você quer enfiar o instrumento inteiro e cair no palco e ficar escondido lá. E traumatiza. Então, não deixe para a memória ser a última das etapas. Porque a hora que você vai tentar começar a prestar atenção na memória, você não consegue mais. A gente não consegue ficar consciente do nosso processo de aprendizado. Se você começa a tentar tocar e prestar atenção para memorizar, você vai começar a errar o que está tocando. Porque já está automático, você não consegue mais prestar atenção nisso. Se você para prestar atenção, você vai errar, você vai truncar a sua performance. Virou uma memória inconsistente, entendeu? Faça memória antes. Eu não sabia disso. E eu não fui ensinada a fazer isso. Eu memorizava por último. Provavelmente como você também fazia. E memorizava para a apresentação. Porque minha professora falava, ó, a gente vai tocar essa música na apresentação, então memoriza, tá? Para tocar de memória. Eu nem entendia por que de acho eu tinha que memorizar para tocar na apresentação. Por que eu não podia pôr a partitura ali? Os meus movimentos motores já estavam de memória, porque era assim que eu fazia, né? Tinha a partitura na frente, só por segurança, porque os movimentos motores tá tudo de memória. O corpo toca tudo sozinho, já não precisava. Quando a gente quando já aprendeu a música é assim. Mas tira a partitura, a gente se sente nervoso e acha que não sabe mais nada. Não é assim? Mas já tá tudo de memória, os movimentos estão todos de memórias. E a minha professora falava que eu tinha que tirar a partitura, então eu tinha aquele medo, ai meu Deus, agora eu vou ter que tirar a partitura para apresentação. E aí eu tentava criar essa relação de não ter a partitura na minha frente, de confiar, porque já estava tudo de memória, certo? Porém, várias situações, várias apresentações, eu esqueci. Bate o nervoso, bate a ansiedade, eu esqueci a música. E me sentia a pior das piores. E comecei a criar bloqueios fortíssimos, muitos bloqueios mesmo. A ponto de eu falar, não toco mais nada de memória. Não toco, não toco, não toco e não toco. Não entendia a finalidade de tocar de memória, achava que era só uma exposição para me constranger, que eu poderia correr riscos. E para que eu ia correr risco? Bloqueei e bloqueei. Entrei na faculdade de música bloqueada, não tocava nada de memória e tive que enfrentar o recital de graduação. Por quê? No curso, na bacharelado em música, um dos pré-requisitos lá, na hora que você está se graduando, é ter um concerto que vale nota, é um recital de graduação. Então é como se fosse, aliás, fazia parte do TCC, do trabalho de conclusão de curso. Eu tinha que fazer um recital, aliás, a gente faz recital ao longo de toda a faculdade, só tudo bem, mas a questão é que o último recital é um recital que vale nota, um recital de graduação, então ele tem um peso. E aí tem pré-requisitos nesse recital, você tem que tocar no mínimo 1 hora, você tem que tocar tanto repertório, de tantos gêneros lá, de tantos estilos musicais, e você tem que tocar tudo de memória. Então tem pré-requisitos para você se graduar, ok? E aí? Eu bloqueada, na graduação inteira bloqueada, não tocava. Todos os recitais eu não tocava, o professor poderia tentar até me convencer, não tocava. Tudo que eu tentava tocar de memória eu errava, de tanto bloqueio emocional sobre a memorização. É péssimo, é horrível tentar reverter um bloqueio. E aí eu tive que enfrentar isso. O que eu fiz? Eu fui à graduação bonitinha, os 4 anos de graduação, não peguei DP em nenhuma matéria, bem CDF, bem estudiosa, tirando notas legais, indo, me esforçando para isso. Chegou no último ano, 4º ano de graduação, tinha a matéria do TCC, tinha o bendito do recital que eu tinha que fazer de memória. O que eu fiz? Tranquei a faculdade, tranquei a matéria TCC por mais 1 ano. Meu curso durou 5 anos, eu me graduei em 5 anos, porque no último ano, 5º ano, eu só fiquei com essa matéria que eu tranquei, porque eu não conseguia me imaginar tocando de memória, eu não conseguia lidar com isso, não dava. Meu repertório estava pronto, eu fiquei 1 ano fazendo o repertório lá da graduação, do final do 4º ano, e tranquei a matéria no final. Não fiz. Eu ia para a faculdade mais 1 ano só para uma matéria e para tentar começar a aprender a lidar com esse bloqueio. Foi nesse processo
que eu tive essa experiência, que meu professor foi muito paciente e compartilhou toda essa estratégia que eu tô compartilhando com você, e que aí eu tive que aprender ainda tentando me livrar de bloqueios, porque quando a gente não tem um bloqueio é mais fácil, né? Você faz mais leve. Mas eu tinha certeza de que eu estava fazendo uma coisa inútil, que ia dar tudo errado, que eu ia me expor, ia ser um fracasso. O que eu fiz lá no 5º ano, onde eu tive que ir para apresentação e estava tudo de memória? Foi feito um trabalho de 2 anos de análise do mesmo repertório. Imagina você ficar estudando um repertório durante 2 anos e todo um trabalho esmiuçante de memória musical. Então estava tudo muito ancorado, assim, tudo super estabelecido, mas eu tinha a certeza pelo meu bloqueio que ia dar caca. O que eu fiz na hora do recital? Não chamei ninguém. Não tinha ninguém na plateia. Óbvio. Agora, só para você ver o nível do meu bloqueio. Não tinha ninguém na plateia, a não ser meu pai, minha mãe, meus irmãos e o Lombardi. Mais ninguém. E o meu professor. E a banca que ia avaliar, né, de professores, porque tinha uma avaliação, né? Não divulguei meu recital. Escondi de todo mundo, porque eu morria de medo do que ia acontecer. Então, por aí você tá entendendo o bloqueio. Mas eu vou te contar o resultado. O resultado foi que eu me surpreendi, que eu comecei a tocar, e a primeira peça que eu ia tocar era uma partita de Bach. E a partita, ela tem várias danças. Se você já estudou uma partita, você sabe que a partita é uma suíte. Tem várias danças, são várias pequenas peças, entendeu? Então, era uma peça longa, feita de pequenas peças, ok? Que eu memorizei e que eu tinha que tocar. Então, comecei no recital morrendo de medo de memorizar, morrendo de medo, e, enfim, morrendo de medo de tocar de memória. Comecei o recital. Toquei a primeira peça do Bach, que foi feita independente de todas as outras, aliás, já era independente. Dei ali um ciricutico, eu não sei o que aconteceu no meio, porque eu não sei. Eu simplesmente entendi o poder das estacas de memória. Eu tava tocando a peça, toquei a outra peça e, de repente, eu fiz uma cadência e pulei para a última peça. Então, imagine você, eu não sei dizer agora, vamos supor que a música tinha 6 peças musicais ali, a música como um todo. Eu toquei a primeira, a segunda e a sexta. Cadê a terceira, a quarta e a quinta? Nem eu entendi. Eu não parei, eu não interrompi. A minha memória, pelo nervoso, pelo medo que eu tava, mas eu tive a prova de que realmente ancora, de que realmente você cria estaca, solidez. Como eu tava morrendo de medo de esquecer, e eu tava preocupada com isso, eu tentava abstrair, mas não conseguia, porque era muito bloqueio. Eu toquei a primeira peça, toquei a segunda peça, cadenciei para a sexta e concluí a sexta peça. Quando eu concluí o acorde da sexta peça, que era muito vibrante, era enérgico, concluí, acabei a música, eu mesma parei, olhei pra minha mãe e fiz: tinha mais. Mas eu já tô na sexta música. E não apareceu o erro. Obviamente que o professor reconheceu, né? Falou: opa, cadê as músicas? Mas assim, não foi aquele momento constrangedor de esqueci, não sei o que fazer, e agora? Não, a minha memória, ela apagou, deu um branco das outras peças e conectou uma outra peça. Sabe aquela coisa da estaca? De você conseguir pular para outras partes? Porque você... Gente, eu treinei que parecia um Lego gigante, eu treinava de tudo quanto é forma, todas as músicas. Então ela pulou para uma outra parte. Quem conhece a peça reconheceu que faltava partes. Quem não conhece a peça, como os meus pais, perceberam nada. E tá tudo bem. O Lombardi... Foi show. Não reconheceram nada. E aí, a hora que eu me dei por conta que aconteceu isso, eu lá naquele momento, era a primeira música do recital, né? Já tava mais nervoso porque era a primeira música. Nesse momento eu fiz: ai, então funcionou. Vamos para a segunda. Aquela, né, aquele medo. Então, assim, o recital de graduação da faculdade, ele realmente comprovou que esse processo dá certo, ok? Então, faça um processo sólido de memorização para que você não passe pelo caminho de criar bloqueios, porque o bloqueio emocional, precisa de tratamento, né? Que já não é nem uma questão musical, já virou um bloqueio emocional, é outra coisa, já tem que tratar ali com o psicólogo junto, entendeu? É outra coisa. Então, não crie não se dê essa oportunidade de gerar uma exposição em público que vai gerar um trauma, por não ter sido bem orientada sobre isso. Pega essas dicas e faz esse processo durante o seu estudo, tá bom? A Dani, mas para tocar de uma memória sólida, eu vou ter que ficar pensando o tempo todo enquanto eu toco? Vai sim. Quando você estiver memorizando, induzindo, solidificando o processo de memória, tem que ser consciente. Você tem que estar pensando e falando com você o tempo todo. Porque enquanto você está falando com você está tendo a coordenação de que quem está processando esse aprendizado é a memória de curto prazo. Porque a memória de curto prazo é a memória que processa o nosso aprendizado de forma consciente e lenta. É por isso
que a gente toca e presta atenção e consegue fazer de forma lenta, para prestar atenção, ok? E você consegue acompanhar esse processo e precisa estar consciente, acompanhando, falando com você, evidenciando aqueles padrões que você encontrou na análise. Você mostra para sua mão, você olha para sua mão, você mostra, você fala com você, ainda que em voz baixa, você está falando com você. Porque é somente fazendo isso de forma reiterada que isso se arquiva na memória de longo prazo, para de ser processada pela memória de curto prazo. Só que você não tem controle de que hora que vai para a memória de longo prazo. O único controle que você tem é de que você precisa repetir esse processamento, essa consciência, várias e várias vezes, porque é pela repetição que vai para a memória de longo prazo. E quando vai, você não consegue mais acompanhar, você não consegue mais ficar consciente, a sua mão faz. E aí, nesse momento, a música realmente está internalizada. Então, quando você vê um músico tocando em cima do palco de memória, ele não está mais pensando na dica de nada. Não, porque ali já está na memória de longo prazo. Ele está fluindo a música. Ele está pensando na interpretação, ele está com outra conexão. Só que ele foi para o palco no momento correto. Ele levou a performance dessa música na hora que já estava totalmente automatizada. O problema é quando a gente vai para uma apresentação musical e leva para o palco algo que ainda está sendo preparado, que ainda está na memória de curto prazo. Ali você pode se dar mal, porque entra adrenalina. Então, na verdade, todo o processo de memorização tem que ser respeitado o corpo, o tempo que ele leva. Você tem que ficar pensando enquanto você está tocando, sim, e está induzindo o processo de memorização. Tem que estar consciente, ok? Mas tem que dar tempo para que você se dê conta de que está automatizado. E nesse momento que está automatizado, aí sim é o momento que esse repertório entrou para o teu repertório que você domina, que você aprendeu de verdade, que você não precisa mais ficar pensando. Mas que hora vai acontecer isso, Dani? Não sei. E por que tem que ter pressa para saber que hora que vai acontecer isso? A gente erra e cria traumas de apresentação musical muitas vezes porque a gente não respeita esse fluxo, porque a gente quer que a música vá logo para a apresentação. Então a gente prepara a música para a apresentação. Tá errado. A gente tem que colocar na apresentação o que já é nosso repertório, que já está super automático, que já entrou para a memória de longo prazo, que já está super automático. Tem que parar de ficar pegando músicas que está sendo preparada ainda, querer que ela vá para a apresentação, porque vira trauma. O músico, quando está lá tocando, em plena performance, em plena concentração, ele não está pensando mais, não. Mas ele pensou muito durante o trabalho dele de aprimoramento, de desenvolvimento, de domínio e de memorização daquela música, ok? Dessa parte você tem controle. É fazendo muito bem essa parte que depois vai para a parte que você não tem mais controle, que é o automatismo. Então, se você cuida muito bem enquanto está na parte consciente, o automatismo é excelente. Se você não cuida na parte consciente, você vai automatizar erros. Quem viciou em algumas coisas, fez algumas coisas erradas, sabe o quanto é difícil corrigir quando está automático. Tá bom? Ah, mas Dani, eu vejo muita gente que tem uma baita memória musical, toca um monte de música e não faz esse estudo todo formal de memorização, não. Não fica analisando música, não é nada assim, não. É? Será? Será que essa pessoa que você vê que tem um vasto repertório de memória não percebeu padrões musicais nenhum nas músicas dele? Será que ele não percebeu, mesmo de forma intuitiva, a mesma sequência de acordes, a mesma sequência de progressão, que ele vai acompanhando de ouvido e só muda a tonalidade, ele adapta? Será que ele não percebeu nada disso? Será que não é você que não está enxergando o que está além, assim? Porque, na verdade, quanto mais a gente vai desenvolvendo habilidades musicais, mais a gente aprende a parar de endeusar o que alguém consegue fazer. Porque essa questão de endeusar, né, de mistificar, falar, nossa, ele tem isso, ele tem uma baita memória, nossa, ele é super talentoso com isso. O que é isso? É um dom que ele tem de memória. Essa forma mística é algo que cai por terra quando você começa a entender os processos que estão acontecendo. Então, será que essa pessoa, ela realmente não percebeu padrões, ainda que de forma intuitiva? Será, inclusive, que essa pessoa não é um mau leitor de partituras? E daí, Dani, que tem a ver isso? Por que você está falando isso? Porque quem tem dificuldade de ler partitura, lê a partitura para tirar ela logo da frente. Quem não lê bem partitura, não quer a partitura na frente. Você que está aí e que lê mal partitura, pode dizer. Quem lê mal partitura, quem não gosta de ler partitura, não se alfabetizou ainda musicalmente, pega a partitura, analisa
encontra padrões rapidinho, ninguém nem ensinou a fazer isso. É porque ele tem muita dificuldade de ler, então ele desenvolveu essa alternativa. Ele lê rapidinho, encontra os padrões e ó, tchau partitura. Encontrou padrões, está fazendo análise, ele memoriza, porque ele se livrou logo da partitura. Então, de novo, ele está fazendo análise. Ele está estruturando a memória dele, porque ele não quer essa partitura logo. E é por isso até que existe esse comportamento, né? Quem lê muito bem partitura, geralmente tem preguiça de memorizar, porque lê muito bem. E quem não lê, memoriza rapidinho, mas não é à toa. Ele está fazendo ali análises. Então, para de só endeusar e de achar que essa pessoa tem uma facilidade além, que é alguma coisa mística que foi doada para essa pessoa, que nasceu com isso. Vai mais além. Começa a entender o processo que ela está trilhando, investiga, tem uma lógica, tem um caminho que essa pessoa traçou, ainda que de forma intuitiva, às vezes ela não tem nem consciência, mas tem uma lógica, se apropria dessa lógica e use para você, porque se para você esse processo não foi intuitivo, não tem problema nenhum, vai ser um processo que você aprendeu e que você trilhou, tá bom? Olha, dica para você, não tenha pressa nenhuma mesmo de memorizar logo uma música. Não sobrecarrega a sua memória, o seu trabalho de memorização. Dá tempo para que as coisas aconteçam com solidez. Dá tempo e curte esse processo de construção da performance musical. Porque se para a gente solidificar bem uma memória, nós precisamos analisar e entender a música, esse processo de análise e entendimento vai fazer com que o seu estudo musical seja diferente. Então, durante o seu processo de análise, de memorização daquela parte, vai refinando a sonoridade, vai refinando a performance, vai lapidando a interpretação. Então, se você está lá trabalhando e você tem pressa de querer memorizar a música inteira logo, você perde essa oportunidade de solidificar a sonoridade, porque eu posso ter memorizado esse trecho aqui e tá tocando ele assim. É aqui agora. Tô trabalhando memória, olha que legal, já memorizei, tá ótimo. Deu um pequeno tropecinho, mas tudo bem, tá ótimo, vou pra outro. Ah, é? E por que eu vou tocar ele dessa forma? Será que quando eu escuto a gravação, é dessa forma que toca? Será que não existe um cuidado de sonoridade? Será que não tem uma sequência aqui de eu fazer um acorde tônico? Concerto crescendo, que vai agora... que relaxa, e eu vou cuidando da sonoridade junto com a memória? Gostei, essa memória é melhor. Então eu vou trabalhando os meus reflexos motores para refinar a sonoridade enquanto eu estou prestando atenção na memória. Mas eu estou conectando as coisas, eu estou construindo a performance, sabe? Esse tipo de trabalho vai fazendo você tornar a música sua. A memorização é uma excelente oportunidade de você aprofundar o teu nível de domínio da música. Isso é o que ninguém nunca me explicou quando eu odiava memorizar, quando eu achava que apenas memorizar era uma oportunidade para eu passar vergonha e errar na hora de tocar, correndo o risco de esquecer. Não. A memorização não é uma mania que inventaram, que era isso que eu pensava. Que moda é essa que inventaram? Mas que diacho? Qual é o problema de tocar com a partitura na frente? Eu sempre pensava isso. Mas eu não entendia que o processo de memorizar é o processo de se aprofundar no entendimento da linguagem. Por que o compositor pensou em fazer isso? Olha que legal, ele fez uma escalinha. Ele poderia ter feito só isso aqui, ó. Uma escalinha. Mas não, ele quis fazer uma oitava quebrada. Olha a energia que passa. O movimento, parece que tem um sopro e é uma dor, sabe? Uma angústia que vem nisso aqui com esse movimento da oitava quebrada. Então, quando eu começo a prestar atenção, começo a conversar comigo, a dialogar, eu mudo a forma como eu entendi o que ele quis expressar ali. Eu me aproximo da ideia dele. O compositor não está do meu lado, ele não pode falar o que ele estava sentindo naquela hora. Mas eu começo a transcender, eu começo a conectar com o que ele estava sentindo. Eu começo a tornar essa mensagem minha. Parece que eu, intérprete, era que estava sentindo isso. Eu não estava sentindo nada disso na hora, não foi eu que criei. Eu tô super feliz. Mas eu tenho que trazer dor para a música, para a interpretação. E isso não faz parte do que eu estava sentindo, mas eu entendo.
E eu entendo porque eu estou fazendo um processo de análise, de memorização. Então, a minha conexão com a música muda muito. É por isso que na hora que eu vou tocar, as pessoas que estão me ouvindo sentem tudo isso. Porque eu entendi, eu busco esse sentimento para passar para elas. Mas isso só acontece quando eu tenho um nível de estudo musical que está sendo propiciado por esse tipo de análise que conduz à memória. Entende? Então ela é uma excelente oportunidade para eu mudar o meu nível de interpretação. Por isso não tenha pressa de memorizar a música logo. Vai fundo, vai curtindo esse processo de construção da performance. Vai esmiuçando em pegar os detalhes. Não deixa passar para a oportunidade de fazer isso numa próxima música. Pega nessa. E olha, uma dica muito importante. Cuidado de parar de tocar essa música. Como assim, cuidado de parar de tocar, Dani? Sabe por quê? Um costume muito recorrente é quando a gente memoriza uma música, acabou, pronto, pode parar. Próxima música, vamos para a próxima música. Por que a gente faz isso? Eu digo faz isso porque eu fiz isso durante muitos e muitos anos durante o meu aprendizado musical. Mas muitos e muitos. Aprende uma música, lapida, memoriza, próxima música. Oh, mas não é assim, Dani? Não tem que ir para a próxima? Tem. Mas quem falou que é para você parar de tocar aquela? Sabe o que acontece quando você tem esse tipo de trabalho? Você está sempre estudando, sempre, e nunca tem um repertório na ponta do dedo. Porque quando você fez todo esse trabalho, e aí você engaveta, daí 2 meses seu cérebro esqueceu. Uai, ele não está vendo de novo, ele esqueceu aquele repertório. Você nunca tem um repertório de músicas que você domina. Você está sempre estudando e nunca tem um repertório pronto para tocar para alguém, para tocar em algum lugar. Você não faz revisão, você não faz repertório de manutenção. Então não tenha pressa de sair memorizando a música inteira logo. Curta o processo de construção da performance por meio da memória, mas também não tenha pressa de abandonar essa música. Mantenha ela dentro do seu repertório de revisão. A gente tem que revisar músicas, tem que estar tocando, senão você vai estar sempre estudando e nunca tendo música pronta. Tá bom? E para finalizar aqui com chave de ouro, lembra que a memória é a sua amiga. Memorizar uma música é conseguir ter a oportunidade de se conectar com coisas que estão além. Quando a música está de memória e ela já está num nível de automatismo, ela já passou por aquele processamento da memória de curto prazo, que era consciente, que você estava pensando para tocar, ela já entrou na memória de longo prazo, ela está automática, você consegue começar a se conectar com outras preocupações, você consegue começar a se enxergar como artista, você começa a se analisar, você começa a analisar a tua performance, você começa a analisar a tua postura de palco, as tuas expressões faciais, você começa a analisar as tuas gravações, você se grava, né, tocando uma apresentação, você vai refinando assim, será que eu estou passando a interpretação que eu queria? Você transcende, você para de se preocupar se o dedo está correto, se o ritmo está correto, se eu estou fazendo... Não, tudo isso aí já foi trabalhado, está sedimentado. Você agora está se preocupando com a mensagem que está passando, com a conexão com o público, com a energia que está passando para ele. É isso que os performers que você vai assistir, que os shows que você assistem, é isso que acontece, é isso que eles estão fazendo. Eles não estão mais preocupando se é difícil de tocar, se eles vão acertar, se não vai, se tem que tocar esse acorde tônico que vai para uma subdominante. Eles não estão pensando mais nada disso. Eles já estão conectados com a verdade do que eles querem transmitir para você. Mas como é que eles conseguem fazer isso? Porque essa é a fase final da memorização. Então a memorização é uma oportunidade, é uma amiga de elevação do nível de performance, de transcender as suas preocupações. É nesse momento, quando você está nesse momento nas suas músicas, numa música específica, que essa música pode ser uma candidata para uma apresentação musical. É quando você já está conseguindo pensar coisas que estão além. Enquanto você não está com isso, quando você está focado ainda nos detalhes de aprendizado, de domínio dessa música, não é música para apresentação, porque você não conseguiu conectar ainda, você não conseguiu transcender e se ver como um artista, se ver como uma mensagem, se preocupar com coisas além, que não são da performance, da técnica, entende? Por isso o caminho da memorização é um caminho excelente de refinamento e de crescimento musical. Esse é o grande ponto. Não é uma mania que o Liszt começou lá na época dele e que eu falava, bendito Liszt, que começou com essa mania de tocar de tudo de memória, porque até então não era uma prática recorrente, não se tocava de memória, tocava-se tudo por leitura e estava tudo bem. Mas aí alguém começou a mudar o comportamento e aí começaram a prestar atenção. Por que ele faz isso?
Por que ele toca tudo de memória? Começaram a perceber. Gerou-se um hábito, especialmente na música clássica, na música de concerto, não dentro das orquestras, né? Mas para o músico solista ali, o concertista solista que vai fazer um concerto solo, de tocar de memória. Por quê? Por que gerou esse costume? Será que não foi uma estratégia? Na música popular também é bem comum, as bandas tocam tudo de memória, os músicos estão tocando tudo de memória. Sim, ok? Existe já essa prática bem recorrente na música popular. Na música erudita acontece com os músicos solistas, não na orquestra, com os músicos solistas. E por quê? Não que tem nada de ruim com a partitura, não tem nada não. É o nível que você conecta, a entrega que você vai com a música. Lembra disso, tá bom? Espero que você tenha curtido essa aula, que tenha te dado ferramentas, entendimento, que você se sinta encorajado para despertar um outro nível de performance musical por meio de um trabalho sólido, sem mistificação, sem achar que é coisa de outro mundo, sem sofrimento, é com constância. Faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso depois, curta esse processo e você vai ver o resultado daqui a um tempo. Se você curtiu, dá seu like, compartilha essa videoaula, deixa seu testemunho. Você costuma memorizar? Ou não? Você tem traumas? Você tem? Tomara que não. Mas eu quero saber se alguém compartilha um pouco como eu, que tive traumas aí, bloqueios de memorização. Deixa aí pra mim. Eu vou gostar de conhecer um pouquinho mais sobre você, tá bom? Te encontro nas próximas aulas, hein? Até mais!